Agora tem um outro assunto que está ligado a esse. A gente precisa avaliar também o posicionamento do Itamaraty, porque a diplomacia brasileira não chegou a justificar como chegou à conclusão de que aquela classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos abriria caminho para uso de força militar norte-americana no Brasil. Essa posição foi adotada em um documento enviado à Câmara dos Deputados no dia 1º de julho. O Ministério das Relações Exteriores não respondeu a um questionamento que foi feito pelo portal Poder 360, no qual não disse o embasamento do ministro Mauro Vieira ao avaliar a possibilidade de uma intervenção norte-americana no território brasileiro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos já negou a possibilidade de qualquer tipo de ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Deixa eu começar essa com o Nelson Kobayashi. Você, Koba, você acompanhou, né, inclusive a manifestação do Ministério das Relações Exteriores levantando essa possibilidade, né, sobre os Estados Unidos realizarem ações militares por aqui, a partir daquela classificação. Mas parece que alguém fez uma confusão ao colocar essa informação no documento, tanto que agora muitos se esquivam de reafirmar a afirmação. Os Estados Unidos já disseram que as sanções e as medidas seriam administrativas e não ações militares. Queria que você discorresse a respeito dessa pisada no tomate, talvez? Olha, Caniato, quem defende essa tese e quem atribui o risco à soberania, inclusive territorial brasileira, tem o caso do Nicolás Maduro como um precedente, porque o Nicolás Maduro foi preso pelas autoridades americanas porque responde a um processo lá nos Estados Unidos em que ele é réu por supostamente, né, porque tem toda aquela questão processual, integrar uma facção de narcotráfico. E é essa situação que levou as autoridades americanas a entrarem no território venezuelano para pegar o Nicolás Maduro. É claro que a gente sabe que tem muitos outros interesses econômicos, políticos por trás disso, não só a decisão judicial ou o processo judicial que ele responde. Então, quem defende isso tem este como apoio. Mas, por outro lado, a gente está num território brasileiro que não se compara à Venezuela, apesar de todos os pesares. A gente tem um país que tem uma relação bicentenária com os Estados Unidos. A nossa situação aqui no Brasil não é de uma ditadura tal qual a da Venezuela, apesar de muitos excessos que a gente tem para criticar aí nos nossos poderes. Então, pensar que os Estados Unidos vai vir com porta-aviões no nosso litoral e vai invadir o Rio de Janeiro é assim, uma questão hollywoodiana. Não vai acontecer. É claro que não vai acontecer. Até porque se isso acontece com o Brasil, que é uma das grandes potências mundiais, isso geraria uma repercussão internacional muito, mas muito diferente do que a repercussão que se teve com a situação da Venezuela. Porque o mundo conhece quem é o Nicolás Maduro. Então tem uma diferença muito grande. Eu acredito que essa situação da classificação das facções como terroristas, ela dá mais riscos, vamos dizer assim, do ponto de vista digital do que propriamente territorial. O que eu estou falando? Que a CIA, as autoridades americanas, daqui a pouco vão começar a investigar os rastros do dinheiro, vão começar a investigar as ligações e a geolocalização até de algumas pessoas importantes com líderes do tráfico e talvez desses relatórios de inteligência no digital brasileiro e dos brasileiros é que saia algum fruto. Talvez por isso é que muitas pessoas estejam preocupadas com as suas ligações, os seus rastros digitais e, para justificar essa preocupação, falam da possibilidade de uma invasão hollywoodiana. Talvez seja isso. Ninguém vai falar que tem essa preocupação publicamente. Ninguém vai falar que, de repente, se a CIA começar a procurar o rastro do dinheiro, cartão, transferência, lavagem de dinheiro e isso tudo, ninguém vai falar isso. As pessoas vão falar mesmo que tem um risco de vir um porta-avião e os militares americanos. Talvez esteja aí o pulo do gato. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Sigo aqui com os nossos comentaristas, o Bruno Musa, que já teve a oportunidade de visitar a Venezuela, tem inclusive publicação e documentário a respeito do país latino-americano, né, Musa? Mas eu queria que você analisasse o Itamaraty e a ausência de explicação, de justificativa para aquela tese de que os Estados Unidos poderiam realizar
ações militares no Brasil depois que houve aquela mudança de classificação, né, de grupos criminosos para grupos terroristas, especialmente quando a gente olha para PCC e Comando Vermelho. Musa. Ela não explica a tese porque não tem como explicar o inexplicável. Então, isso criou-se uma narrativa, porque a única forma deles defenderem esse tipo de conduta em que grupos criminosos terroristas não sejam colocados como terroristas, eu acho que o Koba falou muito bem. Veja só, eles têm ali um problema muito sério nos Estados Unidos já há muitos anos do crescimento do crime organizado em suas fronteiras, por exemplo, com o Texas e com a Califórnia. Grupos criminosos terroristas, já considerado pelos Estados Unidos, ali nos cartéis próximos à fronteira dos Estados Unidos, que tem ali uma facilidade maior, até pela logística, de levar as drogas para os Estados Unidos, e armas, e enfim, tudo mais. Se eles não fizeram nenhum tipo de ação contra o México, qual é a probabilidade de fazer contra o Brasil? Os Estados Unidos estão em outras guerras metidos, por exemplo, com a China, que para mim é a guerra, por mais que não seja de armas, é a guerra mais importante que estão vivendo, que temos hoje no mundo. É uma guerra muito mais clara e óbvia pela guerra da inteligência artificial e dos insumos para a geração da inteligência artificial, que é a energia. Que eu acho que todo esse reenquadramento geopolítico passa por isso. Qual é a probabilidade dos Estados Unidos gastar dinheiro e até porta-aviões ou o que quer que seja para mandar para o Brasil para pegar ali meia dúzia de pessoas do PCC ou do Comando Vermelho? Eles vão colocando essas sanções e acabam estrangulando financeiramente a atividade deles. É uma forma muito mais inteligente, não queima a imagem, não queima dinheiro. De verdade, alguém acreditar que o Brasil leva algum tipo de ameaça física aos Estados Unidos, que caberia algum tipo de ação militar, olha quanto tempo demorou para eles entrarem na Venezuela. Cuba, eles não entraram. Então, achar isso é realmente uma infantilidade, que eu gosto muito dessa frase que o Dávila falou. Na escola econômica que eu estudo, a gente acredita que o Estado ele é muito, muito útil e capaz em nos manter eternamente infantilizados com essas historinhas que a gente, muitas vezes, que nós somos obrigados a acreditar. Pois é, eu vou receber a Rede Jovem Pan. Antes de passar para o Luiz Felipe Dávila, eu queria lembrar a nossa audiência que nós temos uma enquete publicada no YouTube do programa Os Pingos nos Is. Seria muito legal se você participasse, colaborasse com o nosso debate. A gente trata, inclusive, de uma discussão que nós abrimos o programa em relação à ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, a participação dele em uma audiência pública e a hipótese de ele conseguir reverter esse aumento das tarifas. O que você acha que pode acontecer? Vote, nós esperamos a sua participação. Agora sim, toda a rede conectada com a gente, muito obrigado pela audiência, pela preferência. O Luiz Felipe Dávila analisará essa informação, a ausência de explicação, de justificativa do Itamaraty, o órgão responsável pela diplomacia, em que consta em um documento que foi enviado para a Câmara dos Deputados a informação de que aquela classificação feita pelos Estados Unidos às facções criminosas brasileiras, isso poderia abrir caminho para ações militares norte-americanas em território brasileiro. O que alguns veículos fizeram? Enviaram perguntas diretamente para a assessoria de comunicação do Ministério das Relações Exteriores. Inclusive, quem fez isso foi o portal Poder 360. Enviou a pergunta, só que o Ministério não respondeu. Você, Dávila, essa tese não faz sentido, mas muitos soltam essa teoria. Até explicar que não é bem assim, a confusão já está armada, né? Bom, vamos falar sobre dois momentos da história do Brasil. Esse, que é o momento de vergonha do Itamaraty, depois eu vou falar do momento maravilhoso do Itamaraty. O momento de vergonha do Itamaraty é esse. É um Itamaraty hoje militante, ideológico, que serve à agenda eleitoreira do presidente da República, ao invés de servir a nação brasileira. Essa história é um absurdo total, como o Musa e o Koba falaram. Mas o Koba tocou no ponto fundamental aqui. O problema, quando os Estados Unidos taxam as organizações criminosas brasileiras, como o PCC, o Comando Vermelho, de organizações terroristas, eu vou falar qual que é o problema. O problema é o seguinte: quando a CIA começa a investigar as coisas, eles abrem não só a movimentação financeira, como WhatsApp, rede social, tudo passa a ser investigado pela CIA. E o grande problema é que tem muita gente na política envolvida com essas organizações. E aí
sob a investigação de organização terrorista, os Estados Unidos vão ter acesso a trocas de mensagem. Então, você imagina vocês quantos políticos têm rabo preso com o crime organizado e agora eles vão estar sob a lupa da CIA, do Departamento de Espionagem e Inteligência norte-americana. E vai começar a cruzar dados, não só a informação do que acontece lá nas trocas no WhatsApp ou rede social, né? Mas como é que isso tem a ver com as contas bancárias, com movimentação financeira. E aí vai pegar muita gente de calça curta nessa história. Este é o grande problema desta notícia, dessas organizações serem taxadas como organizações terroristas. E outras instituições que vão ter agora muito mais explicação a dar são os bancos brasileiros. Porque essa história de saber a origem do dinheiro do seu cliente passa a ser fundamental. Porque se o banco não consegue explicar para as autoridades americanas a origem legal de um determinado dinheiro depositado no banco, isso pode afetar a vida desse banco, a transação desse banco nos Estados Unidos. Esse é outro ponto fundamental. Você já recebeu no teu WhatsApp 10 mil golpes aqui. Ué, para ter golpe, para você depositar dinheiro, você tem que depositar na conta do banco. Ué, então o banco abriu a conta para um golpista. Então, essa mamata vai acabar. Porque se não acabar, esse banco vai ser penalizado nos Estados Unidos. Então, este é um momento vergonhoso do Itamaraty, porque ao invés de entender isso como uma oportunidade para limpar os rastros do crime organizado, não, acha que agora vai inventar essa história de invasão do território. Agora eu vou dizer aqui uma história importante da relação Brasil-Estados Unidos, que é uma das histórias para nós nos orgulharmos. Em 1939, 40, o Brasil era uma ditadura do Getúlio Vargas, ditadura do Estado Novo. Só que tinha um ministro das Relações Exteriores, chamado Oswaldo Aranha, que cultivou excelentes relações diplomáticas com os Estados Unidos. E essas relações diplomáticas, principalmente pessoais, do Oswaldo Aranha com o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, abriu duas coisas fundamentais para o Brasil. Primeiro, evitou a barbaridade que a ditadura brasileira ia se aliar com o Hitler e com o Mussolini. Foi ele que evitou que o Brasil entrasse nessa vergonhosa aliança com os países nazistas e fascistas e fez com que o Brasil se aliasse aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França e às democracias. Isso foi fundamental. E a segunda coisa que conseguiu foi um famoso plano que o Roosevelt fez para investir em infraestrutura na América Latina. E foi um que financiou a criação da CSN no Brasil. Então, parte disso foi desse acordo. E você vê, era uma ditadura conversando com uma democracia. Só que eram homens de bem. Era uma política externa voltada para defender os interesses da nação e não para servir a ditadura brasileira. Foi por isso, graças a Oswaldo Aranha, que o Brasil esteve no lado certo na Segunda Guerra Mundial, apoiou a criação do Estado de Israel, teve essa excelente relação pessoal com o Roosevelt, que trouxe investimentos para o Brasil, e foi o que ajudou a derrubar a ditadura do Estado Novo logo depois da guerra. Por isso, este é um momento que nós temos de reconhecer a grandeza do Itamaraty. E este atual é a pequenez de um Itamaraty que se rende à política partidária. Pois é, pitadas históricas com o Luiz Felipe Dávila, sempre contribuindo aqui o Dávila. Agora, Koba, o Dávila pintou um cenário muito factível a respeito do avanço das apurações, das investigações da CIA e a possível exposição, né, de pessoas, empresas, políticos, até o Dávila mencionou instituições financeiras. Mas o Dávila também falou em oportunidade. Acho que a gente precisa olhar para frente e vislumbrar oportunidades que aparecem a partir de uma situação como essa. A gente precisa falar em cooperação, não? E esse talvez seja um tema super importante no processo eleitoral e talvez para o próximo presidente. Certamente, Caniato, essa ideia da cooperação internacional se abriu, ainda com mais possibilidades a partir dessa classificação, porque isso demonstra que há um interesse dos Estados Unidos em combater esses cânceres da sociedade brasileira, que são o PCC e Comando Vermelho.
Então isso deveria sim ser entendido como uma oportunidade de abertura, de troca de informações e principalmente troca de inteligência, troca de mecanismos de inteligência, de tecnologia de combate ao crime entre as autoridades brasileiras e as autoridades americanas. A gente viu, por exemplo, nas últimas semanas, uma espécie de bate-cabeça, ou, na verdade, de jogadas individuais de lado a lado das autoridades americanas e da Polícia Federal Brasileira em relação àqueles dois que teriam elo com o PCC, o Vitor Shimada e a Stella Stephanie, ela presa, ele foragido. Aí, quando a gente viu depois a manifestação do diretor-geral da Polícia Federal, foi ele criticando os Estados Unidos, como se não fosse, inclusive, uma prova de ineficiência da Polícia Federal Brasileira, que aqui no território brasileiro e com acesso a todos os dados antes mesmo da classificação americana, não deu conta de pedir a prisão de um cara que hoje está solto. Começou antes e chegou depois. Começou antes e chegou... Exatamente, ou seja, retardatário das autoridades americanas. E quando a gente fala de CIA, quando a gente fala de FBI, de autoridade americana, o mundo todo sabe que é o que há de primeiro mundo em investigação. Isso deveria servir aos interesses brasileiros. É claro que com todas as ressalvas aos limites, às autoridades judiciárias brasileiras e a tudo que a gente sabe, a autonomia e a soberania das instituições, inclusive. Mas deveria servir de incentivo para a troca de experiências. A gente viu nessa semana o presidente americano ligando para o presidente da FIFA, o Infantino, para cancelar um cartão vermelho, né? Por que isso aconteceu? Porque o histórico mostra que a FIFA tem muito medo dos Estados Unidos. A partir do FIFA Gate, aquela descoberta americana e das autoridades, essas mesmas que agora investigam o PCC e Comando Vermelho, a respeito das falcatruas de lideranças do futebol mundo afora, inclusive aqui no Brasil. O que os Estados Unidos fizeram depois que perderam de sediar a Copa do Mundo anterior, não essa, a anterior que aconteceu no Catar, foi falou, vocês não deram pra gente a sede da Copa do Mundo, essa de 2022? Espera aí, olha o que a gente tem aqui sobre as lideranças do futebol mundial. Mandou para cada uma das suas autoridades, e isso gerou frutos, inclusive aqui no Brasil, com prisão de ex-presidente da CBF, alguns outros sem poder sair do país, enfim, aquilo tudo. Depois disso, foi rapidinho para os Estados Unidos ganhar, para sediar essa Copa, né, que está acontecendo lá, e quando os Estados Unidos precisam de alguma coisa, pede e eles atendem na hora. Por quê? É medo da CIA, é medo do FBI, é medo da inteligência americana, que descobre falcatruas. Essa mesma autoridade, ou essas mesmas autoridades, estão aí agora dispostas a contribuir para descobrir as falcatruas dos integrantes do PCC e do Comando Vermelho e também das suas ligações de pessoas importantes. Alguns talvez vejam tudo como uma grande oportunidade, mas outros, né, Musa, talvez se apeguem àquela tese de atentado contra a soberania, não? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Veja, o Koba pode me corrigir aqui, que ele é um jurista, então eu acho que uma das primeiras lições no direito, pelo menos o que eu andei vendo e pesquisando, a questão de soberania passa por governo, por território, não é isso? Isso aí. E tem um terceiro pilar, governo, território e povo. E povo. Governo, território e povo. Com algumas exceções. Por exemplo, o Vaticano tem soberania, mas não tem povo. Ninguém é vaticanês. Exato. Bom, mas é uma pequena exceção, exato, né? Mas, no geral, a gente tem esse tripé. Quando nós paramos para analisar esse tripé aqui no Brasil, a gente vê um povo que está praticamente escravizado por um crime organizado, uma boa parte do território brasileiro comandado por crime organizado, onde basicamente as pessoas são sequestradas e até com conivência de instituições públicas não permite que policiais entrem nesses territórios comandados pelo crime organizado, em que as pessoas são obrigadas a pagar para sobreviver, ou muitas vezes, como aconteceu no Ceará, eles são obrigados a sair de suas casas com seus filhos pequenos no colo, porque o crime organizado simplesmente mandou ir embora. O que você vai fazer? Então aí eu deixo a pergunta para quem diz que o Brasil está preocupado com a soberania, um governo que comanda o Brasil há 20 anos e a gente chega no nosso ápice de crime organizado comandando territórios, povo e governo, a qual soberania eles se referem? Pois é, bom questionamento. Quer finalizar essa reflexão, Dávila, só para a gente mudar a pauta? Porque é engraçado, o Musa discorreu a respeito da atuação do crime organizado. Eu achei muito interessante, porque há pouco eu estava lendo aqui o noticiário, Musa, até a Orla do Rio de Janeiro. A Orla do Rio de Janeiro, a orla mais conhecida dos balneários ao redor do mundo, é comandada pelo
pelas facções criminosas. Tem uma notícia que indica que todos os quiosques são comandados pelo crime organizado. Tem que pagar uma taxa para o crime organizado. Aqueles quiosques bonitos nas praias do Rio de Janeiro tem uma mesadinha para o crime organizado. Você, Douglas, só para a gente encerrar essa discussão, daqui a pouco uma outra notícia. É exatamente o que o Musa acabou de falar. Para mostrar a questão de soberania, o Brasil está a caminho de se tornar um narco-estado. O povo é refém do crime organizado hoje, tá certo? Então, segundo territórios são controlados pelo crime organizado, como o Musa bem lembrou aqui. E o governo, cada vez mais dinheiro do crime organizado financiando campanha política, entrando nos negócios lícitos, colocando gente na justiça, comprando sentenças, não é? Então é isso. Então o Brasil deveria se preocupar com a soberania nacional para combater o crime organizado. Em relação ao crime organizado, o que esse governo fez? Nada. Zero. Pelo contrário, o crime organizado só se fortaleceu nesses últimos 20 anos de governo petista, mostrando cada vez mais a sua ousadia, a sua capacidade de cooptar o Estado, a política, controlar território e se tornar a maior organização transnacional criminosa do mundo. Felizmente, alguém deu um basta nisso. E quem deu esse basta foi os Estados Unidos, Pois é. tratando essas organizações como organizações terroristas.